Bom, a gente estava até falando antes da live, né, o Fábio, sobre o Matias Rojas. Eu vi que uma galera até mandou aqui, inclusive, falando sobre isso. Falando, ele vai chegar, não vai, porque parece que ele não vai ficar na Argentina, ele é do Racing, né? Já até despertou interesse no Vasco da Gama, inclusive. Você acha que tem chance dele chegar no Vasco ou não? Você explica um pouco essa situação, Fabião. Então, tudo se dá pelo seguinte, ele nesse momento está com a seleção paraguaia, né? A data FIFA, como o Galarça também foi convocado, o Puma Rodrigues está com a seleção uruguaia, o Andrei Santos está lá com a brasileira, deu uma caneta hoje no João Gomes lá no Bobinho, já viralizou o lance e tal. É Vasco e Flamengo, irmão. O cara não é mais do Flamengo, é Vasco e Flamengo. A brincadeira, a zoação já está rolando aí na grande rede. E ele tem contrato até 30 de junho. A informação que eu venho acompanhando, trazida diretamente da Argentina, nesse momento estou com o Diário Olé aqui aberto, a matéria assinada pelo Nicolás Montalá, e de algum tempo, ele, Racing e o próprio Matias Rojas receberam uma proposta do Al Ittihad, uma proposta no ano passado de 8 milhões de dólares, e o Racing negou, não vendeu. Isso teria irritado o staff, né, as pessoas que representam, e o próprio Matias Rojas, que não deixou o potencial dele cair. Vou me abater e tal. Segue, só que o contrato dele termina agora, em 30 de junho, ou seja, ele está no momento em que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, seja o Vasco ou qualquer outro clube. Mas lá na Argentina, a notícia que eu estou lendo nesse momento, inclusive, é datada de ontem do Olé, é a última atualização do Nicolás Montalá. Quando ele voltar da data FIFA, a esperança da presidência do Racing, do Fernando Gago e dos representantes do atleta que haja uma nova negociação. E está ali no subtítulo, Racing prepara uma melhor oferta, ou seja, subir a oferta para efetivamente o Vasco ter aí o Racing ter a possibilidade de manter um jogador que é importante, de 27 anos, um cara que é o capitão do time e é um camisa 10. Então o Racing está fazendo de tudo para renovar, porque quando dessa proposta chegou, havia um acordo verbal para uma melhora salarial, uma melhora nas condições e uma extensão do contrato. Só que agora, 22 de março, até agora isso não foi firmado. E é isso que os representantes do atleta querem. Ele pode vir para o Vasco? Pode. Segundo a imprensa argentina, nesse momento é muito difícil. Mas na outra janela, que vai abrir no dia 3 de julho, seria mais fácil, porque se ele não renovar, ele fica livre no mercado e o Vasco está observando. Fato é que o Vasco está atrás de um camisa 10, com certeza. Olha, só para não deixar passar em branco, eu recebo uma mensagem aqui direto da Inglaterra, fechando o nosso assunto. Divisão entre vascaínos só enfraquece a torcida. União, unidade pró-Vasco. Aí, saudações vascaínas, estamos contigo, Edmundo. Grande amigo Luciano da Inglaterra. É isso. Ô Edmundo, e aí, resolve o problema da camisa 10 do Vasco da Gama ou seria mais um cara para compor elenco? Não sei se resolve, né? A gente, no final do ano passado, a gente falava que o Orediano seria esse cara. Aí depois a gente achou que seria o Marlon Gomes. E ambos estão lá esquentando o banco de reserva, porque hoje o meio-campo do Vasco joga com Rodrigo, Andrei e Jair. Até o esquema não favorece a presença desse camisa 10, esse cara diferente que pensa o jogo e faz os atacantes brilharem um pouco mais. Agora, ficou muito nítido que precisa de atletas, precisa de pelo menos experiência. E isso o Matias Rojas tem 27 anos, é capitão do Racing, da seleção paraguaia. Então, tudo isso o credencia a trazer mais experiência para o time, para a evolução, né? A gente falava isso na segunda-feira, o Vasco acertou em algumas posições e em outras deixa a desejar, porque acabou não tendo o resultado esperado. Embora no Campeonato Carioca está tudo bem, está tudo ok. Eu acho que a grande decepção está na Copa do Brasil, sair novamente na segunda fase da Copa do Brasil, em casa, contra o ABC, não era o que o torcedor esperava. Isso sempre traz um sinal de alerta, porque o sarrafo sobe no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai ficar aí 20 e poucos dias sem jogar, mas estreia contra o Atlético Mineiro, fora de casa.
depois tem o Palmeiras em casa, Bahia e Fluminense. Só esses primeiros 4 jogos já assustam um pouco, mas a tendência é que o time melhore, cresça, pelo menos taticamente, até a estreia do Campeonato Brasileiro. Ô, Fábio, e o que muito se pergunta aí depois das eliminações do Vasco é sobre reforços, né? Porque o Vasco vinha de uma sequência boa, mostrando qualidade, ainda mostra. Eu acho que é um time que, eu repito, eu acho que briga entre os 10 primeiros da tabela do Brasileiro, que é o único campeonato que o Vasco está agora, né? A gente vai falar sobre isso. Eu vi que uma galera tá perguntando, né? Se é melhor ou pior estar só em um campeonato. A gente vai perguntar isso para o Edmundo e para o Fábio. Mas, ô Fábio, o que você acha que o Vasco vai fazer no mercado agora? Qual que vai ser? Vai vir para resolver? Vai continuar contratando jogadores ali para compor elenco e ter um elenco mais enxuto? O que você acha? Então, o Vasco vai encorpar mais o seu elenco nesse momento. O Campuzano é um jogador que está sendo aguardado no Rio de Janeiro, é um volante, é um camisa 5. Ah, mas o Rodrigo não resolve? Só o Rodrigo não resolve. A gente está falando de um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, em que ele vai levar cartão, em que ele vai ser suspenso, e ele é um garoto, e ele vai oscilar. O próprio Andrei oscilou na Série B. É só a gente lembrar a Série B. Em determinado momento, o Andrei passou a ser criticado, porque é normal a oscilação de um garoto. Então, o Vasco trazendo um jogador mais experiente, de seleção colombiana, que é o caso do Campuzano, de 26 anos, você começa a encorpar. Já tem o Jair, de 28, aí o Andrei, de 18, que pelo menos até 30 de junho fica no Vasco, consegue ter mais liberdade para não ser toda a responsabilidade dele. Tem mais 2 caras para segurar esse piano com ele. Você ganha o Rodrigo como opção. Camisa 10, se não vier agora, vem na metade do ano, porque o Vasco está no mercado. Talvez não seja aquele camisa 10 que nós gostaríamos, né? Um perfil diferente, pode ser o Matias Rojas, pode ser um outro jogador, uma promessa. É o perfil que eles estão trabalhando. Alguns já são realidade. O Léo Pelé já era uma realidade, o Jair já era uma realidade, o Pedro Raul já era uma realidade. Outros promessa. Orediano, o próprio Puma, mas o Puma já mostrou o seu serviço, o torcedor está satisfeito com ele. Então, nesse momento, o Vasco ainda vai trazer nessa janela 2 ou 3 reforços. Um volante, que seria o Campuzano, mais um jogador de ataque e provavelmente mais um para o ataque para a reserva do Pedro Raul. Porque o Maurício Barbieri enxerga que o reserva hoje é o Ignaldo, que eu acho um erro, mas ele só enxerga o Ignaldo como reserva para o Pedro Raul. Bom, Edmundo, você acha que essas posições, chegando atletas que pelo menos consigam brigar pela titularidade, resolve qual que é a maior carência hoje olhando desse time do Vasco? Após a eliminação contra o Flamengo no domingo, né, na notícia de segunda-feira, dava conta de que o Vasco traria reforços, mas que não traria um medalhão. É aí que eu discordo. Eu acho que você precisa trazer alguém diferente, que chame a responsabilidade para dar mais liberdade, segurança para os mais jovens. Eu acho que o Vasco tem muito jogador promissor, jogador até melhor do que alguns que foram contratados a peso de ouro, né? Pelo menos até agora, eu vejo o Peck melhor do que o Orediano. Eu vejo o Figueiredo, pelo menos com mais personalidade, ou pelo menos mais habituado com o ambiente que é jogar em São Januário, jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, o próprio Yuri Marcos, né? Eric Marcos. De novo. Eric Marcos. Eric Marcos. Eu sempre sabia que eu tinha errado de novo, Fábio. Quando você se aproximou para falar, eu sabia que eu tinha errado de novo. O próprio Eric Marcos, e para mim esses jogadores estão na frente do Orediano. Mas quando o Vasco anunciou a contratação, a gente ficou eufórico, achando que ele ia chegar aqui e ia resolver todos os problemas de criação do Vasco. Precisa da adaptação, precisa de conhecimento da causa, né? Jogar num gigante como é o Vasco da Gama, da dificuldade que é um campeonato brasileiro com 38 rodadas e 20 clubes gigantes num país continental como o nosso. Então, assim, que precisa. Então, eu acho que precisaria mais de alguém mais pronto, alguém mais... algum medalhão, só que a ideia da 777 não é essa. A ideia
é contratar com possibilidade de revenda. Então, olhando por esse parâmetro, melhor oportunidade passou, que foi a do Paulinho, que é jovem ainda e poderia ter sido revendido. Mas ele acabou parando no Atlético Mineiro, está fazendo um ótimo campeonato mineiro e esse início de Libertadores por lá. Enfim, eu me empolguei no final do ano com todas as contratações que vieram, a maioria delas, e a gente pontuou isso na segunda-feira, passando pelos goleiros, que o Vasco está bem servido, pelas laterais, pelo Léo Pelé, né, e o Pedro Raul. Esses, até agora, disseram o porquê estão no Vasco. Os outros ainda precisam provar. E aí eu estendo isso aí a essas possíveis contratações.